Olá a todos. Você já se perguntou de onde realmente vem o aroma familiar de baunilha, presente em bolos, sorvetes, chocolates e perfumes? Poucas pessoas sabem que esse cheiro suave e reconfortante vem de um fruto muito especial, a fava de baunilha, o fruto de uma orquídea trepadeira que cresce profundamente nas florestas tropicais. A história da baunilha começa nas florestas úmidas do México, onde os antigos astecas a utilizavam para aromatizar bebidas de cacau e rituais sagrados. Para eles, a baunilha não era apenas uma especiaria, era um símbolo do sagrado. A partir dali, a planta da baunilha, uma rara orquídea trepadeira, viajou pelo mundo com os exploradores europeus, lançando as bases de uma das indústrias agrícolas mais singulares do planeta. Muito longe dali, na costa leste da África, encontra-se Madagascar. Hoje, essa nação insular é mundialmente conhecida pela produção de baunilha de alta qualidade, fornecendo a maior parte do mercado global. Apesar dos desafios econômicos, a habilidade, dedicação e paciência dos agricultores malgaches transformaram Madagascar no maior fornecedor mundial dessa especiaria preciosa. Aqui, o cultivo da baunilha combina conhecimentos tradicionais transmitidos por gerações, com técnicas modernas cuidadosamente adaptadas, tudo em busca da criação do sabor mais desejado do mundo. Hoje, exploramos a história da baunilha em Madagascar, uma jornada que se estende por décadas. De uma flor de orquídea delicada a favas de baunilha pretas e brilhantes, classificadas entre as especiarias mais valiosas da terra, perdendo apenas para o açafrão. A baunilha prospera no clima tropical de Madagascar, mas não é uma cultura fácil de cultivar. Ela exige precisão, cuidado e uma paciência extraordinária. O processo começa com a preparação cuidadosa do solo. Antes do plantio, os agricultores limpam áreas da floresta para criar os campos de baunilha, preservando matéria orgânica para enriquecer o solo. Raízes e restos de madeira, removidos durante a limpeza, são triturados e transformados em composto orgânico. A baunilha é altamente sensível a fertilizantes químicos. Ela cresce melhor em solos ricos em matéria orgânica, com pH levemente ácido a neutro, entre 6 e 7. Os agricultores costumam misturar carvão triturado, cobertura vegetal de madeira, esterco envelhecido e cascas de arroz para recriar o solo natural das florestas tropicais. Essa sensibilidade exige atenção constante, mantendo o solo solto e bem aerado, para sustentar o sistema radicular superficial da baunilha. Quando o solo está pronto, os agricultores propagam a baunilha por meio de estacas, e não por sementes. As estacas crescem mais rápido e com maior confiabilidade. Estacas maduras, geralmente com 1 a 2 metros de comprimento, são cuidadosamente plantadas no solo preparado. Para sustentar as plantas, os agricultores instalam estruturas de apoio, tradicionalmente, estacas de bambu, embora algumas fazendas modernas utilizem postes de madeira ou concreto revestidos com fibra de coco para maior estabilidade. Em 1 a 2 meses, as estacas desenvolvem raízes e começam a produzir novos brotos. A partir daí, inicia-se um cuidado intensivo. A baunilha é extremamente exigente, altamente sensível à umidade, à luz e às condições do solo. A planta precisa de luz solar filtrada para crescer adequadamente. Para isso, os agricultores constroem sistemas de sombreamento. Alguns utilizam telas de sombra, enquanto muitos ainda recorrem a galhos secos e folhagem da floresta para recriar a cobertura natural. Esse ambiente controlado também protege as plantas jovens durante o crescimento inicial. O manejo da água é igualmente crucial. Os agricultores monitoram cuidadosamente os níveis de umidade. Solo muito seco desacelera o crescimento e enfraquece as plantas, mas o excesso de água pode causar o apodrecimento das raízes delicadas em apenas alguns dias. À medida que as plantas crescem,
Elas são guiadas e delicadamente enroladas em seus suportes semanalmente. Diferentemente de muitas trepadeiras silvestres, a baunilha não consegue se fixar com segurança sozinha. Sem treinamento regular, as plantas podem cair, quebrar nos nós ou crescer de forma desordenada, tornando o manejo e a colheita extremamente difíceis. Além das raízes subterrâneas, a baunilha produz raízes aéreas ao longo do caule, absorvendo umidade diretamente do ar. Manter uma umidade estável em toda a plantação é essencial. A adubação é feita com cautela, geralmente uma vez a cada 6 meses, utilizando misturas orgânicas de carvão, esterco de galinha e cascas de arroz. Os fertilizantes químicos são amplamente evitados, pois os sais minerais podem queimar facilmente as raízes frágeis da baunilha. Além da adubação, os agricultores realizam capina, aeração do solo e poda das plantas. A poda é essencial para um crescimento saudável e produtividade futura. Ela ocorre em 2 etapas: a poda produtiva, para preparar a planta para a floração, e a poda regenerativa, para garantir a força e longevidade da planta. Após quase 2 anos de cultivo cuidadoso, as plantas de baunilha finalmente estão fortes o suficiente para florescer. Esse momento determina o destino de toda a colheita. As flores da baunilha florescem apenas uma vez por ano, geralmente no início da estação chuvosa ou no começo do verão. Antes da floração, pequenos cachos de botões se formam ao longo da planta. Os agricultores precisam monitorá-los de perto. Pouca umidade, sombra insuficiente ou estresse nutricional podem fazer com que os botões caiam, eliminando toda a produção da estação. As flores da baunilha são delicadas e belas, de cor branco esverdeada pálida, mas florescem por apenas algumas horas pela manhã e murcham até o final do mesmo dia. No México, essas flores são polinizadas naturalmente por uma espécie nativa de abelha. No entanto, essa abelha não existe na maioria das outras regiões produtoras de baunilha. Como resultado, a polinização manual é necessária, um desafio especialmente exigente em Madagascar. Quando as flores se abrem, os agricultores precisam agir com extrema rapidez e precisão. Usando um pequeno bastão ou espinho de bambu, eles levantam suavemente a fina membrana que separa a antera do estigma e, em seguida, pressionam uma contra a outra para que o pólen seja transferido. Se a polinização não ocorrer durante aquelas breves horas da manhã, a flor murcha e a chance de formação do fruto é perdida para sempre. Embora o movimento pareça simples, ele exige grande habilidade. Pressão excessiva pode danificar a flor ou fazê-la se fechar. Em média, um trabalhador experiente consegue polinizar de 300 a 500 flores em uma única manhã. Em todo o Madagascar, dezenas de milhões de flores de baunilha são polinizadas manualmente todos os anos, tornando a baunilha uma das culturas mais intensivas em mão de obra do mundo. Uma vez polinizada, a flor cai e uma vagem de baunilha, também chamada de fava de baunilha, começa a se formar. A partir desse ponto, os agricultores devem aguardar de 8 a 9 meses, até que as favas atinjam a maturidade para a colheita. Durante todo esse período, as plantas exigem cuidados constantes. Uma única onda de calor, chuva intensa ou surto de pragas pode causar a queda prematura das vagens. As favas jovens de baunilha são verdes escuras e finas, lembrando longos bastões. À medida que se aproximam da maturidade, as pontas ficam levemente amareladas e a superfície torna-se brilhante. Esses são os sinais de que o momento da colheita chegou. O tempo é crucial. Colher cedo demais resulta em favas sem aroma.
Colher tarde demais pode fazer com que as vagens se abram, fermentem naturalmente e percam valor comercial. A colheita pode ser feita retirando favas individualmente ou cortando cachos inteiros, dependendo das condições da plantação. Na colheita individual, os agricultores selecionam apenas as vagens totalmente maduras para garantir a melhor qualidade. Em algumas plantações, cachos inteiros são cortados para economizar tempo. Independentemente do método, cada movimento deve ser delicado para proteger a planta e as colheitas futuras. As favas frescas de baunilha não têm aroma algum. São longas, verdes e sem cheiro. A fragrância icônica da baunilha surge apenas após um longo e cuidadosamente controlado processo de cura. Embora algumas favas frescas sejam vendidas, a maioria dos agricultores malgaches prefere curar a baunilha por conta própria, pois favas bem curadas alcançam preços muito mais elevados. A cura da baunilha é uma transformação bioquímica complexa. É nesse processo que o aroma se forma lentamente dentro de cada vagem. A baunilha não é apenas um produto agrícola. É o resultado de tempo, técnica e paciência. Após a colheita, as favas são levadas às unidades de processamento. Os trabalhadores iniciam a seleção manual, com base no comprimento, espessura, maturidade e imperfeições da superfície. Favas perfeitas e uniformes são reservadas para as categorias premium, enquanto favas menores ou imperfeitas são destinadas a extratos e outros usos. Após a classificação, as favas são lavadas para remover sujeira, seiva e micro-organismos da superfície. A etapa seguinte é o branqueamento em água quente, considerado o ponto de partida do desenvolvimento do aroma da baunilha. As favas são imersas em água a temperaturas entre 60 e 70 graus Celsius por alguns segundos até 3 minutos. Esse processo interrompe a atividade celular, elimina micro-organismos da superfície e ativa enzimas naturais dentro da vagem. O tempo é crítico. Branqueamento insuficiente resulta em aroma fraco, enquanto o excesso causa danos térmicos, pele amolecida e perda de aroma. Imediatamente após o branqueamento, as favas entram na etapa de sudação. Elas são envolvidas em tecidos e colocadas em caixas de madeira isoladas por 1 a 2 dias, retendo calor e umidade. Durante a sudação, as favas amolecem, escurecem do verde para o marrom e reações enzimáticas começam a formar o aroma característico da baunilha. Essa etapa transforma vagens quase sem odor em um material aromático valioso. Em seguida, vem a secagem ao sol. As favas são expostas à luz solar suave da manhã por 2 a 4 horas diárias, e depois novamente envolvidas para reter calor e umidade. Esse ciclo de secagem ao sol e sudação se repete por várias semanas, reduzindo gradualmente a umidade e permitindo o desenvolvimento completo dos compostos aromáticos. Quando as favas se tornam flexíveis e elásticas, elas entram na secagem lenta à sombra. Colocadas em ambientes bem ventilados, longe da luz solar direta, as favas secam de maneira uniforme, ao longo de 1 a 2 meses. Os agricultores as viram regularmente para evitar mofo e garantir uma secagem homogênea. Entre mais de 25 mil espécies de orquídeas no mundo, apenas algumas produzem vagens comestíveis, e a baunilha é a mais famosa de todas. Uma orquídea que combina beleza delicada com extraordinário valor econômico. Em determinados períodos da história, a baunilha chegou a valer mais do que a prata em peso, figurando entre os produtos agrícolas mais caros do mundo, perdendo apenas para o açafrão. Após atingir o teor ideal de umidade, a baunilha entra na fase de maturação. As favas são armazenadas em caixas de madeira seladas por semanas ou até meses.
dependendo dos padrões de qualidade. Durante esse período, o aroma amadurece ainda mais. A cor se aprofunda para um marrom brilhante e o sabor se torna mais equilibrado e estável. Por fim, as favas passam por uma última classificação, baseada no comprimento, flexibilidade, cor, brilho e uniformidade. Favas premium, longas, retas e brilhantes, alcançam os preços mais elevados e são destinadas principalmente à exportação. Em seguida, são amarradas, embaladas e cuidadosamente seladas para preservar o aroma antes de serem enviadas a exportadores, indústrias alimentícias e empresas de cosméticos em todo o mundo. Atualmente, Madagascar exporta baunilha para mercados em todo o mundo, incluindo destinos importantes como os Estados Unidos e a Europa, fornecendo mais de 1.400 toneladas de baunilha por ano. Além de Madagascar, a baunilha também é cultivada na Indonésia, México, Uganda, Papua Nova Guiné, Índia e Tahiti. A Indonésia é um grande produtor, focado principalmente na extração industrial. O México, berço da baunilha, hoje produz quantidades menores, mas continua valorizado por seu perfil de sabor tradicional. As favas frescas de baunilha são vendidas por aproximadamente 25 a 40 dólares americanos por quilograma, enquanto a baunilha curada varia entre 50 e 500 dólares por quilograma, dependendo da qualidade. Esses preços refletem não apenas a demanda global, mas também o enorme tempo, trabalho e conhecimento necessários para produzir baunilha de alta qualidade. Cada fava aromática representa meses de trabalho cuidadoso, habilidade e paciência dos agricultores de Madagascar. Como a baunilha natural é rara, cara e sujeita à instabilidade de oferta, o aroma sintético de baunilha foi desenvolvido para atender à demanda global. A vanilina sintética derivada da lignina da madeira, resina de pinheiro ou subprodutos do petróleo é mais barata, produzida em massa e possui aroma estável. Hoje, de 90 a 95% dos produtos com sabor de baunilha no mundo utilizam aromatizantes sintéticos, enquanto a baunilha natural permanece reservada principalmente para mercados premium. Assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelo mundo da baunilha. Obrigado por assistir. Se você achou esta exploração sobre o cultivo da baunilha inspiradora, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal para mais histórias fascinantes sobre agricultura e práticas agrícolas ao redor do mundo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos educativos e informativos. Até a próxima!